Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o pacote de ajuste fiscal do governo Lula, o ataque ao BPC e ao salário mínimo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Lembrando também que a gente fez no último domingo uma live para apresentar Mauro Lopes, que vai ser o responsável pela dinâmica de portal de notícias no canal a partir de 13 de janeiro de 2025. A live está como vídeo fixo no canal, o Maxwell está colocando aí na tela. Assistam, por favor, a partir de 2025 a gente vai ter novidades. Camaradas, foi aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, o pacote de ajuste fiscal do governo Lula. Esse pacote agora, ele aguarda sanção presidencial. E aí, vamos debater algumas coisas básicas. Eu preciso fazer alguns lembretes para vocês. Desde que Haddad fez o anúncio do pacote de ajuste neoliberal em rede nacional, eu falei para vocês que foi anunciado junto medidas boas, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, só que isso não foi apresentado no pacote. Isso ficou para 2025, sabe Deus o mês. E aí veja, quando teve o anúncio do Haddad, eu falei que isso ia acontecer, fui muito atacado. Uma das pessoas que me atacou foi o Kiko Nogueira, por exemplo, do DCM. Tem inclusive vídeo recente no canal falando sobre os ataques que ele e uma professora da UFPE, a Liana Lewis, fizeram contra mim. Bota aí na tela, Maxwell. E aí veja, fui muito atacado, muito criticado. Estavam falando que eu não vi o pacote, já estava criticando, estavam falando que eu não sei o quê. E a realidade foi essa. No final, teve um pacote em que a questão do combate aos super salários ficou para depois, ficou para ser regulamentado para depois. A questão da redução do privilégio dos militares, ficou para depois também. E veio fundamentalmente o ataque. E aí veja, quem acompanha aqui meu canal, quem acompanha minhas redes sociais, eu falei desde o começo que isso ia acontecer, é porque previsão mágica, não, isso era óbvio, É só não negar a realidade. Aliado a isso, desde que esse pacote foi anunciado, eu entrei num combate muito duro em defesa do BPC, do benefício de prestação continuada. E por quê, gente? Basicamente, primeiro por um princípio, que é o princípio de defesa da classe trabalhadora. Veja, para nós, comunistas, nós que somos militantes do PCBR, não se negocia com a vida da classe trabalhadora. Gente. Não, vamos fazer uma negociação aqui, vamos cortar um pouquinho do BPC, não, porque se você cortar o BPC, as pessoas passam fome. Você está tirando um prato de comida da boca do trabalhador. Então, quer negociar, dá para negociar várias coisas. Não para a vida do povo trabalhador. A vida do povo trabalhador é inegociável. Então, para a gente é uma questão de princípio. Acrescento que para mim, questão de princípio também, eu já falei em vários vídeos do canal que minha avó trabalhou a vida inteira na roça, no interior de Pernambuco, e só começou a ter dignidade, no sentido de garantia, ter 3 refeições por dia quando começou a receber o BPC Loas. Minhas tias, todas elas, não têm tempo de contribuição na Previdência Social e quando chegarem aos 65 anos, a única chance de se aposentar é receber o BPC Loas. É isso. Então tem um elemento também familiar. Deve ser muito tranquilo falar desses assuntos para quem não conhece ninguém que depende do BPC, Fora isso, o BPC, até ano passado, foi a política social mais importante da nova República Brasileira, em termos de valor orçamentário total. O Bolsa Família só superou o BPC a partir do aumento de 2022 que o Bolsonaro deu para tentar ganhar a eleição, na época chamada Auxílio Brasil, e o governo Lula manteve, foi uma promessa de campanha que o presidente Lula cumpriu. E aí, a partir de 2023, o Bolsa Família passou em valor o BPC, mas desde que foi criado até hoje, o BPC era a política social mais importante do país em termos de dotação orçamentária, perfeito? Em termos de orçamento executado. Política social mais importante na nova República Brasileira, sabe? Então, assim, um compromisso, gente. Um compromisso ser contra os ataques ao BPC. E aí eu fui muito atacado, muito caluniado. Ataque racista, xenofóbico, gente acusando de ser financiado por banqueiro. A porra toda que vocês imaginarem, por um motivo bem simples. A gente ficou aqui no canal postando uma série de vídeos, fazendo uma denúncia de que é mentira que o pacote apresentado pelo governo Lula em relação ao BPC visava só combater as fraudes, que era um pacote de ataques que mudava os critérios do BPC. Veja, gente, eu lancei uma porrada de vídeos sobre o BPC. Ô Maxwell, eu sei que vai dar trabalho, mas vai colocando aí enquanto eu falo todos os vídeos, pequeno, não tira minha cara da tela não.
que a gente soltou nos últimos meses sobre o BPC, por favor. Então veja, fui muito atacado com uma virulência gigantesca. Desmenti várias pessoas que estavam mentindo sobre o BPC, né? O André Roncalha mentiu sobre o BPC, o Paulo Gala mentiu sobre o BPC, o Carlito Neto mentiu sobre o BPC, uma porrada de deputado mentiu sobre o BPC, e aí foi apresentado no Congresso, né, o pacote corte e gastos do governo Lula. Só para, inclusive, não dizer que eu não falei das flores, o governo Lula liberou 7 bilhões em emendas para aprovar um pacote fiscal de ataque à classe trabalhadora. Então eu acho fantástico a lógica de que você paga bilhões para deputados de direita votarem a favor de um projeto de direita. É fantástico, né? É fantástico esse conceito. Pagar a direita para a direita votar num projeto de direita. É incrível isso. Inclusive o João Pedro Stedley, dirigente do MST, eu espero que ninguém chame de web comunista nem nada disso e tal. O João Pedro Stedley fez uma denúncia muito importante, que é, ao mesmo tempo em que o governo Lula liberou 7 bilhões em emendas para os deputados votarem a favor de um pacote fiscal antipopular, a Casa Civil, dirigida pelo Rui Costa, excluiu 50 milhões que seriam para comprar uma fazenda e assentar 60 famílias no Rio Grande do Sul. Então veja, 7 bilhões com B de bola foram dados para deputados de direita aprovar um projeto de ataque à classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, a Casa Civil, então decisão do Executivo, não do Congresso, excluiu o orçamento de 50 milhões, que comparado, né, gente, um trocozinho aqui, ó, 50 milhões tá aqui, vão para baixo, 7 bilhões tá aqui para cima. Excluiu que era para comprar uma fazenda no Rio Grande do Sul e assentar 60 famílias. E aí é realmente muito difícil, né, gente? Mas, dito isso, o projeto foi para o Congresso. E o que aconteceu no Congresso? Gente, aconteceu o óbvio. O projeto ele foi derrotado em vários aspectos. E por que ele foi derrotado? Esse ponto aqui é muito importante. Vamos lá. Há 3 elementos aqui fundamentais. Primeiro elemento fundamental. Como eu já falei em outros vídeos do canal, como o vídeo em relação à mentira do Paulo Gala sobre o BPC, coloca aí na tela, Maxwell, mais uma vez, por favor. Você tem, basicamente, 2 grandes grupos de pessoas que recebem BPC, né? Pessoas idosas, pobres, e pessoas com deficiência. O grupo de pessoas idosas pobres que recebe BPC, tendencialmente, é pouco organizado. A gente está falando de muitos idosos semi-analfabetos, que passaram a vida toda trabalhando na agricultura, que não tiveram experiência de organização sindical e por aí vai, em cidades do interior, cidades pequenas, etc, etc. Então esse grupo aqui é tendencialmente pouco organizado. O segundo grupo de pessoas com deficiência é um grupo já mais organizado, que tem um tecido organizativo maior. É um grupo que, inclusive, consegue, em vários estados, ser base eleitoral para eleger deputados federais, estaduais, vereadores. Então, tem no Congresso Nacional, por exemplo, deputados que uma boa parte dos deputados, inclusive senadores, que uma boa parte do seu voto é feito a partir de uma retórica, e aí se corresponde à prática política ou não, enfim, a gente não vai avaliar nesse vídeo, uma retórica de defesa de pessoas com deficiência. Então a gente está falando de um grupo aqui mais organizado, com força de pressão. Aí aconteceu o óbvio. As pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, suas famílias e particularmente as mães que têm filhos com deficiência, foram para cima, se organizaram e começaram a fazer pressão. Então era óbvio que isso ia acontecer. Perfeito? E aí, veja, de novo, e aí um colega meu falou que isso pode soar arrogante para algumas pessoas. Desculpe, gente, se soar arrogante, mas é isso. Só se surpreende com isso quem não conhece o Brasil. E aí você, que é uma pessoa normal, comum, você não tem obrigação de conhecer isso em detalhes. Mas quem está no governo e propôs uma presepada dessa, tem a obrigação de saber disso, tá ligado? Tem a obrigação de, na hora de, ó, a gente aqui vai propor um projeto para atacar o BPC. E aí, vocês têm que saber aí que a gente vai se fuder, viu? Porque tem vários grupos de pessoas com deficiência que recebem o BPC, que são organizados, que são mobilizados, que têm, inclusive, contato direto com vários parlamentares, eles vão se mobilizar para bater na gente. Então, assim, ninguém pode se surpreender com isso, quem é político, militante, jornalista e por aí vai, sabe? Isso por um lado. Por outro lado, o Brasil tem uma realidade municipalista, que é, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Tem uma porrada de pequenos municípios no Brasil, que não deveria existir, diga-se de passagem. Em algum momento de 2025 eu gravo um vídeo sobre a necessidade de uma radical reorganização da arquitetura institucional municipalista no Brasil, mas enfim.
Mas o Brasil tem mais de 5 mil municípios, é uma porrada de município que basicamente a economia do município depende de BPC, políticas sociais como Bolsa Família, aposentadoria e os poucos empregos gerados pela administração pública municipal. É isso. Então, o ataque ao BPC iria provocar um colapso do consumo popular, da economia, de uma porrada de cidades. Uma porrada de cidades. E aí, existem as paróquias, né? Municipais. Então, assim, a postura do PMDB, de uma parcela grande do PMDB, que foi contra o ataque ao BPC, e a postura de uma parcela do PSD, do Kassab, que foi contra o ataque ao BPC, não é porque esses caras são bons, não é porque esses caras se preocupam com o povo, não é porque eles têm sensibilidade social, é porque não tenha dúvida que uma porrada de prefeito, uma porrada de secretário de município pequeno, ligou para ele e falou assim: ei, meu parceiro, não dá não, porra. Vocês vão fuder a gente. X% da arrecadação do município depende de um comércio que gira em torno de pessoas que recebem benefícios sociais como BPC e tal, não sei o quê. Então, assim, há um elemento de como o Centrão é o que está mais enraizado dos municípios, para eles não é um problema atacar o salário mínimo. Então, por exemplo, o Centrão topou e topa muito. Para eles não é um problema atacar o salário mínimo. Já fazer um ataque ao BPC ou um ataque na violência que o governo Lula propôs ao Fundeb, por exemplo, já é uma questão mais sensível. Por quê? Porque eles têm uma porrada de cidades que administram que precisam desses recursos para ter uma administração popular, para manter ali o domínio, para conseguir fazer com que o prefeito faça o próximo prefeito, se reeleja, mantenha aquela base eleitoral para ser eleito deputado estadual e por aí vai. Então, de novo, também era óbvio que isso ia acontecer, né? Era óbvio que isso ia acontecer, sabe? Isso também não surpreende ninguém. E o terceiro aspecto, que também era óbvio que isso ia acontecer, é que é claro que a extrema-direita bolsonarista ia pegar isso de maneira demagógica para atacar o governo Lula. E aí, porque era óbvio, gente, quem é que recebe BPC? Famílias pobres. É isso, né? No caso das famílias com deficiência, há um protagonismo grande das mulheres por um elemento de sociedade patriarcal machista que o cuidado é destinado de maneira exclusiva às mulheres, né? Inclusive, gera adoecimento, gera desgaste físico, mental, enfim, uma desgraça. Mas, infelizmente, esta é a realidade posta hoje, né? A dinâmica patriarcal machista coloca o cuidado a cargo das mulheres. Então, toda família que tem pessoas idosas, toda família que tem pessoas com deficiência, provavelmente o papel do cuidado está centralmente no lugar da mulher. E esta mulher, seja mãe, seja tia, seja filha, seja irmã, seja avó e por aí vai, ela que administra, por exemplo, os recursos financeiros da casa com os recursos do BPC. O bolsonarismo, ele tem muita dificuldade de ampliar seu eleitorado na faixa de quem ganha até 2 salários mínimos, que hoje é um eleitorado majoritariamente lulista, e também entre as mulheres, né? Tendencialmente, desde 2008, a faixa de votos do bolsonarismo é maior no público masculino do que feminino. Então, é claro que os caras viram a chance de ouro de entrar na cidadela lulista, de, a partir de uma crítica cínica e demagógica ao ataque ao BPC por parte do bolsonarismo, os caras desgastarem o governo Lula e ganhar base nesse setor da sociedade. Veja, o governo Bolsonaro queria atacar o BPC também. Tentou, aliás. O governo Bolsonaro, em 2019, fez um pente fino no BPC igual ao que o petismo está fazendo agora. E na época, inclusive, o PT foi contra e foi muito importante na defesa do BPC. Bota aí na tela, Maxwell, mais uma vez a matéria, site do PT de 2019, criticando o pente fino do Bolsonaro. O Bolsonaro queria desvincular o salário mínimo do benefício de prestação continuada. O Bolsonaro e o Paulo Guedes foram derrotados naquele congresso de direita, 2020. Eles queriam fazer isso. Então o bolsonarismo, ele quer atacar o BPC. Então todas as críticas dele aos ataques do governo Lula são cínicas e hipócritas. Por quê? Tanto o bolsonarismo como o governo Lula agora estão fazendo um ataque ao BPC, respondendo a interesses objetivos da burguesia que quer completar a contrarreforma trabalhista e da Previdência. Porque é natural e esperado que com a contrarreforma trabalhista da Previdência aumentasse o número de solicitação de benefícios do BPC, perfeito? E eu já expliquei isso inclusive no vídeo sobre as mentiras do Paulo Galo em relação ao BPC. Coloca aí na tela mais uma vez, Maxwell, não vou me estender muito não. E aí foi apresentado o projeto de lei, né? É fundamental destacar uma coisa. Boa parte do campo chamado progressista passou essas últimas semanas mentindo, dizendo que era só combate às fraudes no BPC e que não tinha mudanças de critérios ataques. Veja, esse combate às fraudes já é um ataque, já cortou mais de 300 mil pessoas do BPC, coloca aí na tela, Maxwell. Mas tem também, além desse pente fino para cortar pessoas, tem também mudanças de critério para atacar o BPC.
E aí eu vou mostrar para vocês mais uma vez, né? E aí quem acompanha meu canal já viu isso 1000 vezes, mas não custa mostrar mais uma vez. Essa aqui são as propostas de mudança de critério que foram apresentadas pelo governo Lula, que já estava no documento oficial. Isso é um documento oficial do governo Lula, gente, de mudanças no BPC. Eu destaco aqui o ponto 3, passam a contar para acesso renda de cônjuge de pessoas não coabitantes e renda de irmãos, filhos e enteados. Atualização obrigatória para cadastros desatualizados, biometria e essa última. Em uma mesma família, a renda de um benefício volta a contar para ter acesso ao outro. O ponto 3 e o ponto 6 são os maiores ataques ao BPC. Aí, o relator do projeto, Isnaldo Bulhões, do PMDB das Alagoas, reuniu votos ali e força política da esquerda, principalmente PSOL, da extrema-direita e do Centrão, e derrubou 70% a 80% dos ataques ao BPC que o governo Lula propunha. Porque quem apresentou o projeto de lei para atacar o BPC e o salário mínimo foi o deputado petista José Guimarães, né? Bota a foto dele aí, Maxwell, por favor. E o José Guimarães apresentou o projeto de acordo com as diretrizes do documento do Ministério da Fazenda, esse que eu acabei de ler para vocês. Então veja, foi um ataque do governo Lula, formulado pelo governo Lula, apresentado por um deputado petista, José Guimarães. E aí foram derrotados na Câmara. E aí vamos ver o que foi que caiu no Congresso a partir do relatório do deputado Isnaldo Bulhões, né? Vamos ver, só um momento. Vamos pegar esse post aqui e já eu detalho para vocês isso. Post do bancada do PT na Câmara. Bancada do PT impede retrocesso no BPC. Essa chamada já é mentira, mas vamos lá. Bancada do PT foi fundamental para garantir acordo que impedia retrocessos no BPC. Outra mentira. A concessão do benefício será mantida com atualização cadastral a cada 2 anos para garantir a continuidade do benefício e preservar a dignidade daqueles que necessitam. Para a localidade de difícil acesso ou dificuldade de deslocamento, o prazo é prorrogável por até 12 meses para apresentar documentação. Isso foi uma derrota do governo Lula, da proposta do governo Lula. Não haverá mudança no conceito de família e residência comum para solicitação do BPC. Outra derrota do governo Lula. Né? Fica garantido para 2 idosos ou 2 pessoas com deficiência na mesma família receberem o BPC. Outra derrota do governo Lula. Para as pessoas com deficiência, sai a necessidade de comprovação de incapacidade para a vida independente e para o trabalho, cabendo concessão para deficiência de grau moderado ou grave, conforme a avaliação. Esse aqui é um dos ataques que ficou. Cabendo concessão para deficiência de grau moderado ou grave. Então, se tira a possibilidade de receber o BPC, a chamada deficiência de grau leve, que é um problema, precisa ser derrotado, já a gente vai chegar lá. Mas veja, o que é que o PT aqui faz? O PT pega todas as derrotas que o projeto do governo Lula, apresentado pelo José Guimarães, sofreu e coloca como a vitória do PT. E aí, claro, gente, teve deputados do PT que foram contra esses ataques. A Maria do Rosário, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ela foi contra o ataque ao BPC. E ela fez o debate interno no PT. Perfeito. E parabéns, Maria do Rosário, por ter defendido a classe trabalhadora. Só que aí, onde é que tá a mentira? Veja a legenda do vídeo da deputada Maria do Rosário. BPC assegurado. Relatório do PL 46.14.24 garante direitos e dignidades às pessoas com deficiência. A gente tá aqui para defender o povo junto com o presidente Lula. Não! Veja, quem fez o ataque ao BPC foi o governo Lula. Foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi o PT que apresentou o projeto. Então, assim, é ótimo que a Maria do Rosário tenha lutado contra os ataques. É importante. Só que, assim, é mentira que, veja, foi um ataque do governo Lula, sabe? E aí, é curioso, porque é o tipo de ataque mais burro que existe no universo, que é, faz um ataque que vai economizar um dinheirozinho de pinga a nível do que é o orçamento público federal, para completar a contra-reforma trabalhista da Previdência, perde, aí toma desgaste na base social e toma desgaste do mal chamado mercado. E aí, assim, todo respeito, deputada Maria, eu louvo e parabenizo sua posição. Nos debates internos do PT você foi contra o ataque, mas você está mentindo em público. E aí, vamos para outra mentira aqui em público. Vamos lá. Outra mentira em público. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, disse: Lula vai vetar o trecho da lei 46.14, garantindo a supressão de restrições ao acesso ao BPC para pessoas com autismo e outras deficiências leves. Não caia em fake news. O BPC está garantido por completo. A deputada Dandara votou a favor do projeto de lei. Eu não sei se a deputada Dandara, nos debates internos do PT, foi contra esse ataque. Isso aí não me consta. Né? Não consegui essa informação. Mas assim, deputada, que fake news, deputada, sabe? Foi o governo Lula que propôs esse ataque. E aí, esse é um problema de vocês. Veja, se vocês ficarem
dizendo amém para a agenda do governo, vocês vão só tomar na cabeça da extrema-direita. Porque a agenda do governo na política econômica está uma agenda antipopular e neoliberal de cabo a rabo. Aí não tem fake news, não. O governo Lula vai vetar? Que bom. Eu espero que ele vete. A pressão é para vetar. A pressão é para vetar, né? Vamos ver. Mas assim, se o governo Lula vetar isso significa basicamente que 100% do ataque ao BPC, nas mudanças de critério proposto pelo governo Lula, defendido pelo ministro Fernando Haddad em rede nacional, referendado pela mídia governista, referendado por vários intelectuais ditos de esquerda, como Paulo Galo, André Roncalha, vai ser derrotado. É isso que significa. Perfeito? E aí eu vou até mostrar outra matéria para vocês importante. Veja, o Ivan Barron, ele está sendo atacado nas redes sociais, né? Os bolsonaristas estão divulgando um corte dele nojento, que mistura ele fazendo L, votando no Lula, e as críticas que ele está fazendo ao PL 4614. Inclusive, deixa eu só até mostrar para vocês rapidão, quem foi que apresentou mesmo o PL 4614 aqui, gente? Projeto de lei 4614 de 2024, deputado federal José Guimarães, PT, né? Assim, enfim. Vamos lá. E aí, o Ivan, que subiu a rampa do Planalto com o presidente Lula durante a posse, pediu para que o governo vete as mudanças nos critérios de acesso ao BPC, enviadas em um projeto de lei do pacote de corte de gastos. Em vídeo publicado nesse sábado, ele diz que o benefício é importante para pessoas idosas. Esse aqui é o Ivan, que está sendo muito atacado pela extrema-direita, porque é isso, né? Subiu na rampa, defendeu o governo Lula e tal, é uma pessoa com deficiência e que agora está tendo que lutar contra um ataque feito pelo governo Lula, percebe? E aí, gente, reparem, como desde o começo eu venho falando que essa agenda de austeridade é uma agenda de austeridade que vai destruir a popularidade e as bases do governo. Eu não venho falando isso desde o começo de 2023. Olha um exemplo. Veja, é inaceitável que o Ivan, que é um apoiador do governo Lula, que pediu voto, que fez campanha, que subiu a rampa, o Ivan ter que brigar para não ter um direito dele atacado, porque eu tenho certeza que o Ivan votou no Lula e fez campanha na ideia de que, derrotando o Bolsonaro, direitos dele como BPC, que o governo Bolsonaro vinha atacando, não seriam atacados. Eu imagino que o Ivan pensou isso. E aí, porra, o Ivan vai ter que lutar contra um ataque do governo Lula ao BPC. Entende? E aí, por último, um ponto muito importante. Aqui tá como foi a votação do PL 4614. Veja, União Brasil, PSD, Cidadania votaram sim. MDB, PSD orientaram a votação do sim. O PSOL votou contra, né? Então, veja, a votação aqui foi 246 sim e 209 contra. O governo quase não teve correlação de forças para aprovar este ataque. E aqui tem um dado curioso. O PSOL podia ter salvado o BPC de todos os ataques, derrubando a parte do BPC. Como assim? Sâmia Bonfim, Glauber Braga, Fernanda Melchiona, Tarcísio Mota, Chico Alencar e por aí vai, foram contra o pacote fiscal do governo Lula. Na hora de fazer a votação, de acordo com o número de deputados, com o tamanho da bancada, cada bancada tem direito a um certo número de destaques. O PSOL só tem um destaque, que é uma bancada pequena. E aí o PSOL tinha apresentado um destaque em relação à questão do salário mínimo, para tentar salvar o salário mínimo do ataque. Massa? E aí se viu, no decorrer dos debates, que não existia correlação de forças na Câmara dos Deputados para salvar o salário mínimo. Lembra que eu falei para vocês? Para o Centrão, atacar o salário mínimo é de boa. Mas já atacar a política social que sustenta os municípios que eles governam já é diferente. Então, o Glauber, a Sâmia, o Tarcísio, a Fernanda viram o seguinte, ó, não temos conjuntura para salvar o salário mínimo, vamos salvar o BPC. Então, qual foi o argumento da ala esquerda do PSOL, porque o PSOL é um partido de corrente, frente à ala majoritária, que é a Revolução Solidária e a Primavera Socialista, que é o Boulos, a Erika Hilton, o Ivan Valente, a professora Luciene, por aí vai. Qual foi o argumento? Ó, vamos tentar aqui de todas as formas conseguir um destaque ao BPC, porque se a gente bota esse destaque em votação, a gente salva o BPC. Tava pronto. A Revolução Solidária não quis, né? A Revolução Solidária não quis. O Boulos, a Erika Hilton, o Ivan Valente e Companhia Limitada não quiseram, dentro do argumento de que a mudança no salário mínimo é uma questão estrutural. A mudança do BPC não. Mas veja, tanto o Boulos como a Erika Hilton, por exemplo, pode olhar nas redes sociais deles, eu fiz essa pesquisa, não falaram nada sobre ataque ao salário mínimo. E aí não falaram nada sobre ataque ao salário mínimo, para inclusive criar pressão popular, para derrubar o ataque ao salário mínimo no ajuste fiscal, que inclusive o ataque ao salário mínimo foi aprovado, viu, gente? Agora o salário mínimo pode crescer no máximo 2,5% ao ano. Claro, depende
ainda da sanção do Lula. Alguém pode dizer assim, o Lula pode vetar. Tá, o Lula vai vetar um ataque apresentado pelo seu próprio governo? Enfim, né? É isso. Então, assim, não fizeram nenhum debate, não fizeram nenhuma agitação pública para salvar o salário mínimo. Quando foi na hora da votação, se agarraram à ideia, não, o destaque do pessoal vai ser o destaque do salário mínimo, a gente não tem outro destaque para fazer e não tem o que fazer. E tinha o que fazer. E um deputado como Guilherme Boulos, ele conseguiria sim mobilizar e talvez dialogar com outras bancadas para ver se alguém apresentava um destaque para salvar o BPC, sabe? E não fez. Inclusive, e aí, veja, gente, eu sei que algumas pessoas não lidam bem com críticas, mas para mim é muito triste e inaceitável que o Guilherme Boulos, liderança do MTST, tem vários trabalhadores e trabalhadoras da base do MTST que recebem BPC. Inclusive, a economista, que é ligada ao Boulos, a Camila De Caso, deu uma entrevista para o ICL Notícias falando disso, né? Que tem vários trabalhadores da base do MTST que recebem BPC e que estão, sim, sendo cortados nesse processo de recadastramento e que o próprio MTST está lutando para ajudar os trabalhadores da base e tal do movimento para cumprir todos os trâmites lá e não ter o BPC cortado para desbloquear o BPC em casos de bloqueio. E o Boulos não falou nada para salvar o BPC. Nada. O Boulos está fazendo uma demagogia falando de cortes nos supersalários. Veja, gente, eu preciso entender o seguinte. Jones cortou os supersalários, vai sobrar mais dinheiro para saúde e educação? Não. É importante cortar os supersalários? Tudo certo, tamo junto. Dito isto, neste momento está sendo operado um ataque ao BPC, que atinge uma parcela gigantesca da classe trabalhadora e que atinge a própria base do MTST. O deputado Guilherme Boulos não falou nada. O deputado Erika Hilton não falou nada, percebe? Então, é muito difícil, sabe? É muito difícil. O deputado Glauber Braga tem um vídeo dele que ele pedindo, pelo amor de Deus, para alguém fazer um destaque no BPC, já que o pessoal não podia fazer o destaque, porque se alguém fizesse o destaque no BPC, dava para salvar o benefício. Eu vou colocar um trechinho na tela para vocês da fala do Glauber. Senhoras, senhores, esse é um momento decisivo. Nós precisamos colocar em votação por um destaque o BPC. Não dá para a gente finalizar essa sessão com um acordão que diga para a população brasileira que nenhum partido desse plenário apresentou um destaque onde a questão do BPC pudesse ser avaliada. Essa articulação que foi feita para que os destaques sejam retirados, tem um objetivo concreto e um motivo. Já se sabe que se essa matéria vier a ser apreciada pelo plenário, o BPC será mantido e não retirado. A gente vai conseguir garantir direitos de pessoas com deficiência que acompanham essa sessão com muita apreensão. Então, assim, foi essa situação, sabe? Foi essa situação. Aí, o governo Lula vai vetar. Não, veja, eu espero que vete. Agora, é preciso ter claro que se o governo Lula vetar o que sobrou de ataque ao BPC, especialmente na parte de que deficiência é considerada leve, não recebe benefício, se o governo vetar, isso é uma admissão do governo de uma derrota de um dos aspectos fundamentais do seu pacote. Sabe, gente? A gente tem que jogar honesto. Eu vou, inclusive, mostrar outro documento para vocês que é importante, que é aqui, ó, no blog do Walter Pomar, foi soltada uma matéria sobre o pacote, né? Uma matéria que, inclusive, foi feita por um assessor da Natália Bonavides, o Magno Marques, que, como o próprio Pomar diz, o texto do Magno foi feito algumas modificações, né? Críticas e correções. E o Magno é assessoria da deputada federal Natália Bonavides, que foi uma das poucas deputadas do PT que votou contra o pacote, né? A Natália Bonavides, o Rui Falcão e por aí vai. Aí vamos ver uma parada aqui, ó. O ataque ao abono salarial foi aprovado, viu, gente? Foi aprovado, né? E aí vamos lá. Aí aqui tem uma síntese de todos os ataques que foram derrotados no Congresso. O Walter Pomar não explica por que foram derrotados e quem derrotou, né? Mas, por exemplo, diz aqui, vale dizer que o texto aprovado moderou as mudanças propostas pelo governo. Na verdade, não disse ataque, viu, Walter? Por exemplo, na proposta original seriam prejudicadas mães solos
que recebem pensão e idosos que recebem auxílio dos filhos, uma vez que passariam a ser contabilizados a renda de quem ajuda, mas não mora com a pessoa. A proposta original incluía no cálculo de renda irmãos casados e filhos casados que morassem com a pessoa beneficiária, assim como passava a contar como renda o BPC recebido por outros membros da mesma família. Essas propostas não constam da proposta aprovada, ou seja, foram derrotadas, né? Foram derrotadas no Congresso, ainda bem, assim. Inclusive, o Walter Pomar, ontem, no Brasil 247, fez um comentário bem bizarro sobre mim. O Walter Pomar dizendo que eu torço para o governo dar errado, para o governo ser uma tragédia e tal. Veja, Walter, eu acho estranho para quem é marxista trabalhar com essa ideia de torcida. Ah, não, eu torço para o governo dar certo, eu torço para o governo dar errado. O Walter, eu acho que teve um lapso de raciocínio na hora. Acho que falhou o raciocínio ali, né, Walter? É a lógica, porque assim, o compromisso da gente é o compromisso com a classe trabalhadora, não é compromisso com o governo. Compromisso ético-político é um compromisso com um projeto político de classe, da classe trabalhadora, um projeto socialista, revolucionário, né? Se o governo estiver fazendo coisas ruins para a classe trabalhadora, ele tem que tomar porrada mesmo, Walter. Agora, se o governo estiver fazendo coisas boas, a gente tem que apoiar o governo. Então, eu já disse várias vezes, se amanhã o governo Lula fosse para as cadeias de rádio e TV e propusesse, por exemplo, um movimento nacional para retomar as refinarias privatizadas no governo Bolsonaro e retomar o controle da Eletrobras, eu defenderia no meu partido a gente ir para a rua apoiar essa medida do governo Lula. A gente entrar em militância para apoiar a medida do governo Lula para ela ser aprovada, né? É isso. A gente ia com tudo. Eu mesmo ia estar no meu canal aqui, ó. É isso mesmo, tem que retomar para a Eletrobras, tem que retomar as refinarias, o presidente Lula tá certo, isso é importante para baratear o custo da energia elétrica, para baratear o combustível, porque na Bahia, né, o custo do combustível e do gás de cozinha não para de subir, porque Manaus paga um dos combustíveis mais caros do Brasil, né, porque a refinaria Isaquibá do Amazonas foi privatizada, é a única refinaria da Petrobras no norte do Brasil inteiro. No Rio Grande do Norte, a refinaria Clara Camarão foi privatizada. Então, assim, eu não entendi. A fidelidade é com a classe trabalhadora. A pergunta é, isto é bom ou ruim para a classe trabalhadora do ponto de vista da sua sobrevivência? Isto é bom ou ruim para a classe trabalhadora do ponto de vista de fortalecer a sua organização, o seu nível de consciência e sua capacidade de luta? É bem simples. Esse negócio de torcer contra ou a favor do governo, não sei o que é isso, não. Eu torço pela classe trabalhadora. E a gente faz uma análise objetiva das medidas que são boas ou ruins pela classe trabalhadora, Walter. Sabe? E aí, inclusive, Walter, eu fico muito feliz que você não tenha apoiado o ataque ao BPC. Tenha sido honesto e tenha falado que foi um ataque, que não era só recadastramento, que não era só pente fino. Eu fico muito feliz, Walter. Você não gosta das críticas que eu fiz? Paciência. Isso não me importa. O que me importa é derrotar os ataques contra a classe trabalhadora, sabe? Não é difícil de entender. E aí, basicamente, foi aprovado o ataque ao abono salarial, foi aprovado o ataque ao salário mínimo, não veio isenção do imposto de renda, não veio controle mais rígido como deveria das emendas parlamentares, não veio a questão dos supersalários, não veio o combate ao privilégio dos militares e tem uma série de mudanças. Tem também um ataque ao Fundeb, que eu não vou falar em detalhes nesse vídeo, eu vou deixar para outro vídeo, porque esse vídeo já tá ficando muito longo. Por último, eu só quero destacar uma coisa. Quem, novamente, acompanha meu canal, sabe que desde 2023 eu venho falando das consequências do novo teto de gastos aprovado. E aí, nos últimos tempos, eu andei criticando bastante o pastor Henrique Vieira. Porque o pastor Henrique Vieira, na linha da tendência majoritária do PSOL, o PTL, o PSOL de todas as lutas, que é composto ali por Revolução Solidária, por Primavera Socialista e por aí vai, o pastor Henrique vem numa linha de passar pano para todos os absurdos do governo. Então critiquei bastante o pastor Henrique, inclusive o pastor Henrique, quando veio o ataque ao BPC, o pastor Henrique na sua comunicação oficial mentiu, né? E aí eu não sei se foi um assessor, se ele não tem, mas assim, mentiu, dizendo que não tinha ataque ao BPC, era só combate às fraudes. Critiquei e criticaria de novo se fizesse de novo. Mas o pastor Henrique fez agora um discurso muito bom, que eu acho que é uma síntese do que é a raiz do problema e do que fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está no Instagram do pastor. A lógica do arcabouço fiscal é uma lógica antipopular, porque você cria um teto de 2,5% para a ampliação de despesas públicas. Isso é complicado. Você pega a receita de um determinado ano, o crescimento dessa receita para o outro ano. Esta variação só pode crescer até 2,5%
de despesas obrigatórias, de gastos. Isso é uma questão grave, porque na nossa composição orçamentária tem despesas que são vinculadas, por exemplo, o salário mínimo e todos os benefícios atrelados ao salário mínimo, e além disso o piso constitucional da saúde e da educação. Então pensa comigo, se a receita sobe bastante, e esses gastos necessariamente sobem bastante, isso não vai caber dentro do limite do próprio arcabouço. De duas, uma. Ou você vai desvincular essas receitas da saúde, da educação e do salário mínimo, ou você vai cortar de outras áreas, que é o que está acontecendo com esse ajuste fiscal. O arcabouço fiscal é um problema, é um tiro no pé, reduz a capacidade do Estado de garantir direitos fundamentais para o nosso povo num país profundamente... Então, como vocês puderam ver no vídeo do pastor, é isso, o problema central é o novo teto de gastos. Com o novo teto de gastos, a gente vai ter outra rodada de corte de gastos em 2025. Ah, Júnior está fazendo previsão? Não, meu querido, é matemática pura, é debate econômico. Com o novo teto de gastos, vai ter uma pressão permanente para corte, para corte, para corte, para corte, para corte, para corte. É isto que vai acontecer, né? E aí, pastor, parabéns pelo seu discurso, está correto. Agora, pastor Henrique, se você concorda que o novo teto de gastos é a raiz do problema, tem que assinar o projeto de lei que foi apresentado pelo Glauber, pela Sâmia, pela Fernanda Melchiona, que tem a assinatura da Luísa Erundina, do Tarcísio e tal, para derrubar o novo teto de gastos. Bora lá, pastor. Não dá para dizer que o novo teto de gastos é o problema e não assinar o projeto de lei para derrubar o novo teto de gastos, não fazer um debate, uma mobilização em cima disso, percebe? Então, assim, basicamente, o que foi que aconteceu, gente? O que foi que aconteceu foi que praticamente todos os ataques propostos no pacote fiscal contra a classe trabalhadora foram aprovados. A limitação do salário mínimo crescer só 2,5% acima da inflação por ano, ataque ao abono salarial e por aí vai. As partes boas ficaram para depois e o ataque ao BPC foi desidratado não graças ao governo. Pelo contrário, ainda bem que o governo foi derrotado. Veja, muito se fala que o governo não tem correlação de forças no Congresso. Ainda bem que o governo, nesse caso, não teve correlação de forças no Congresso. Porque se o governo tivesse tido correlação de forças, a gente não tinha salvado o BPC. O BPC tinha ido para o buraco. Ainda tem ataque ao BPC, que a promessa petista é que Lula vai vetar. A gente vai acompanhar. A gente vai fazer pressão, vai ver se ele vai vetar mesmo. Tomara que vete, porque seria bom para a classe trabalhadora. Mas vamos ver qual vai ser, de fato, a postura. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.